Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos apresentar a quarta videoaula, completando assim o conteúdo planejado para a disciplina de processos e requisitos de software. A aula de hoje abordará o gerenciamento e a reutilização de requisitos de software. Esses assuntos são de extrema importância no processo de desenvolvimento de software e por isso peço que vocês fiquem atentos aos conceitos, que vamos abordar e anotem as suas observações, dúvidas, para depois compartilharem com todo mundo lá no fórum de dúvidas, e para a gente poder esclarecer as dúvidas que surgirem. Tudo bem? Vamos lá então? Os objetivos dessa aula 4 consistem em conhecer como é feita a verificação e validação dos requisitos de software, abordar o gerenciamento desses requisitos e apresentar a reutilização de requisitos de software durante o processo de desenvolvimento de software, que é um assunto que a gente já falou em outra aula. Para começar, falaremos sobre verificação e validação de requisitos de software. Pois bem, o objetivo da validação e da verificação é assegurar que o software esteja adequado e atenda às necessidades do cliente e dos usuários. Ou seja, é uma forma de se obter uma confirmação de que o software cumpre com as suas especificações. Os conceitos de verificação e validação são muito discutidos na área de engenharia de software, principalmente quando se trata de garantia da qualidade do software. Eles são amplamente conhecidos na área e são aplicados para verificar se o sistema está em conformidade com o que se deseja. Vamos lá então para a definição de cada um desses termos para fixar bem os conceitos de cada um. A verificação é uma atividade que envolve a análise do sistema para certificar de que ele atende os requisitos funcionais e não funcionais já levantados e documentados pelo analista. A pergunta principal que orienta essa atividade é a seguinte: estamos construindo o produto da maneira correta? Ou seja, o código que estamos escrevendo corresponde realmente aos requisitos que foram especificados na documentação de requisitos? Essa é a pergunta que orienta o trabalho de verificação. Já a validação é uma atividade que busca a certificação de que o sistema atende às necessidades e expectativas do cliente e dos usuários. E também tem uma pergunta que guia essa atividade, A pergunta principal que orienta a validação é: estamos construindo o produto correto? Ou seja, o produto de software que estamos construindo é realmente aquele que o cliente e os usuários desejam? Como vimos, a verificação e a validação são atividades realizadas como forma de testar se o produto de software está sendo construído corretamente e se o que está sendo feito é realmente aquilo que foi especificado e que é o que o cliente e os usuários desejam que seja feito, Então são duas atividades que compõem um processo dentro da grande área de testes e qualidade de software que buscam certificar de que o que está sendo feito é realmente aquilo que foi especificado na documentação de requisitos e se o que está sendo construído é realmente o que o cliente deseja, Se é o produto que o cliente deseja. Vamos lembrar lá daquela figurinha que eu coloquei que é clássica do levantamento de requisitos, Que o cliente pede uma coisa, o analista entende outra, especifica outra, o desenvolvedor desenvolve outra diferente do que foi especificado e no final o que o cliente queria era realmente outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi construído. Então a verificação e a validação busca garantir que isso não aconteça. Então está sempre verificando e validando, ou seja, está sempre confirmando se o analista modelou o software de acordo com o levantamento de requisitos, se o codificador, o desenvolvedor, escreveu o código de acordo com o que foi feito pelo analista e pela pessoa que fez o levantamento de requisitos, para garantir que isso seja coerente e que seja realmente aquilo que o cliente deseja. O processo de verificação e validação não são atividades separadas e independentes. Elas são realizadas simultaneamente e durante todo o processo de desenvolvimento do software, sempre que possível, Os testes, de uma forma geral, são a principal forma de se realizar a verificação e validação de um software. No entanto,
Técnicas de inspeção e revisão também são usadas para isso. O que é a inspeção? A inspeção é o ato de analisar as representações do sistema, analisar os documentos de requisitos, os diagramas, o código-fonte, em todas as etapas do processo, né, de desenvolvimento de software, com o objetivo de encontrar erros nesses artefatos. É uma boa prática realizar a inspeção dos artefatos de software, pois por meio dessa inspeção é possível encontrar erros que podem não ser encontrados por meio dos testes, de outros testes. E a inspeção, ela consiste mesmo de ler, né, todo o material, ler todo o código escrito, ler a documentação de requisitos e inspecionar mesmo, verificar se está tudo correto, conforme deve ser, né? Então é uma atividade também muito importante e complementar ao processo de verificação e validação do software. Agora nós vamos falar de gerenciamento de requisitos. O gerenciamento de requisitos é o processo de documentação, análise, rastreamento, priorização e concordância sobre os requisitos do software, bem como o controle de mudanças e comunicação aos stakeholders, né, as partes interessadas que precisam saber de tudo que está acontecendo no projeto, né? O gerenciamento de requisitos é um processo contínuo durante um projeto e de grande importância, pois, como já falei em outras aulas, falhas na engenharia de requisitos podem provocar o fracasso do projeto de um software, né? Então é muito importante gerenciar esses requisitos. Eu tenho ressaltado isso em todas as aulas porque imagine o custo que é você ter que corrigir um erro que ocorreu lá na especificação de requisitos, mas que só foi descoberto durante o teste de validação, com o software já codificado e em condições de ser testado. Então a pessoa está lá, vai testar o software e descobre um erro. E aí se descobre que esse erro aconteceu lá na especificação. O custo disso é muito alto, pois os analistas e desenvolvedores eles deverão corrigir o erro em todos os artefatos gerados e também no código do software, além de verificar se a correção desse erro não provocou o surgimento de novos erros em outras partes do sistema. Então, dessa forma, o gerenciamento de requisitos contribui para que isso não aconteça, ou que seja, pelo menos, minimizada a possibilidade de acontecer. Por meio do gerenciamento de requisitos, a equipe de gerenciamento de requisitos, ou a pessoa responsável por isso, ela vai monitorar e controlar os requisitos para tentar fazer com que lá na frente, quando o software já estiver em condições de ser testado pelo usuário, por exemplo, não se descubra um requisito que foi especificado incorretamente, que foi levantado incorretamente. E aí você tem que fazer um retrabalho enorme. Então o custo está associado a retrabalho, né, a mais tempo e mais dinheiro gasto com os profissionais que vão ter que fazer aquilo ali de novo, de forma correta, certo? No entanto, existem algumas dificuldades no gerenciamento de requisitos. Essas dificuldades estão relacionadas a nem sempre os requisitos são óbvios e eles podem vir de várias fontes. Nem sempre é fácil expressar os requisitos claramente em palavras. Existem diversos tipos de requisitos em diferentes níveis de detalhe. O número de requisitos pode impossibilitar a gerência se ele não for controlado. Os requisitos estão relacionados uns com os outros e também com o produto liberado no final do processo de engenharia de software. Os requisitos têm propriedades exclusivas ou valores de propriedade. Por exemplo, eles não são igualmente importantes nem igualmente fáceis de cumprir. Há várias partes interessadas, né? Vários stakeholders, o que significa que os requisitos precisam ser gerenciados por grupos de pessoas de diferentes funções. E os requisitos costumam ser alterados e isso dificulta muito o seu gerenciamento. Para gerenciar essas dificuldades, são necessárias algumas habilidades, como análise do problema, noções básicas sobre as necessidades dos envolvidos, definição de sistema, gerenciamento do escopo do projeto, refinamento da definição do sistema, gerenciamento dos requisitos variáveis. A pessoa que vai ficar responsável pelo gerenciamento de requisitos, ou o grupo de pessoas que tem essa responsabilidade, precisa possuir essas habilidades. Caso contrário, as dificuldades serão
predominantes e os requisitos, consequentemente, serão mal gerenciados, né? O que não seria bom para o processo de desenvolvimento do software, porque pode acarretar o fracasso do projeto, como a gente já falou aqui em outros momentos. Então, retomando o conceito, o gerenciamento de requisitos trata-se de um modelo sistemático para identificar, organizar e documentar os requisitos do sistema. E também estabelecer e manter um acordo entre o cliente e a equipe do projeto sobre os requisitos variáveis do sistema, para que haja o mínimo de mudanças possíveis nos requisitos e assim possa ser realizado um bom gerenciamento desses requisitos. Porque se houver muitas mudanças, aí os requisitos serão mais difíceis de serem gerenciados e monitorados. A reutilização de software durante o processo de desenvolvimento do software tem como principal objetivo melhorar o cumprimento de prazos, diminuir custos e obter produtos de maior qualidade. Nós já falamos sobre esse assunto em outra aula, vocês se lembram? Reutilizar, reuso de software. O reuso dos artefatos e componentes de software é de grande importância no processo de desenvolvimento, pois se você já possui algo pronto com as características desejadas, você não precisa construir aquilo novamente. É como se fosse reinventar a roda. E no desenvolvimento de software não há problema algum em reutilizar aquilo que já existe. Muito pelo contrário, é um procedimento que é constantemente buscado pela engenharia de software, mas que ainda é difícil de ser plenamente colocado em prática. Com o reuso, você ganha tempo apenas adaptando o componente de software ao contexto do novo sistema que você está desenvolvendo. Analistas e desenvolvedores de software precisam projetar e construir artefatos de códigos já pensando em reutilizá-los no futuro. Isso pouparia muito tempo em muitos novos projetos de desenvolvimento de software, mas ainda é um desafio para a engenharia de software e para o desenvolvimento de software em si. Ainda é um desafio o analista e o desenvolvedor construírem os artefatos, a especificação de requisitos, os modelos, o projeto físico e o código, pensando em reutilizá-lo no futuro. Mas esse é um dos principais objetivos da engenharia de software, que eu já falei em outra aula para vocês. Então, quando vocês forem criar um software, tentem criar componentes com bastante coesão, né, que tenham um objetivo muito específico para que você possa utilizá-lo no futuro. Porque quanto mais ele é relacionado ao escopo daquele projeto que você está desenvolvendo, menos ele poderá ser reutilizado, porque ele será muito acoplado àquele contexto. Quanto mais ele for coeso e independente daquele processo, ele pode ser utilizado futuramente em outro projeto semelhante, né? Ou até outros projetos, dependendo do componente que for. O slide 14 reforça o que acabei de falar. Os artefatos de software devem ser reutilizados para se ganhar tempo, ao invés de se investir esforço na construção a partir do zero. Ao longo do processo de desenvolvimento de software, diversos tipos de artefatos podem ser reutilizados. Os modelos criados, as especificações, os planos, o código-fonte e tudo mais que for produzido ao longo do processo, como eu já tinha falado para vocês. Tudo isso pode ser reutilizado se for construído com esse pensamento de ser reutilizado no futuro. A reutilização na engenharia de requisitos pode ser útil, sobretudo, no reuso de requisitos de sistemas similares e de conceituais de sistemas parecidos com o sistema que você está construindo. Ao especificar os requisitos para um sistema, é interessante ter em mente que, muito provavelmente, alguém já desenvolveu algum sistema muito parecido, ou até mesmo idêntico ao que está sendo desenvolvido por você ou por sua equipe. Então, assim, a chance de já existir algum artefato ou componente de software similar é muito alta. Então, a chance de você encontrar esse componente e reutilizá-lo é alta também. O reuso na engenharia de requisitos tem por objetivo a utilização de requisitos, bem como de outros artefatos relacionados à engenharia de requisitos, de projetos anteriores com o intuito de auxiliar a obtenção dos requisitos para um novo sistema a ser desenvolvido, que é aquilo que a gente já tem falado aqui nesses últimos slides.
Por exemplo, ao se analisar um projeto similar, desenvolvido para o mesmo domínio de aplicação, pode-se concluir que diversos requisitos funcionais, não funcionais e até regras de negócio podem se aplicar ao novo projeto em desenvolvimento. Nesse caso, os requisitos podem ser copiados e adaptados, quando necessário, de um projeto para outro. Essa é a ideia que a gente tem falado aqui durante essa aula e a gente já falou em outra aula sobre isso também. Em uma abordagem sistemática de desenvolvimento para e com reutilização, primeiramente os artefatos são concebidos explicitamente para serem reutilizados. Depois, os projetos de desenvolvimento reutilizam esses artefatos, fazendo as adaptações que forem necessárias para se adequarem àquele contexto atual, né, do novo sistema que está sendo desenvolvido. Então, batendo o martelo no que já foi falado, para se obter os reais benefícios da reutilização, é importante que os artefatos já tenham sido concebidos pensando no reuso posterior, que é o que eu tenho falado aqui sempre nesse assunto. Os slides que a gente apresentou aqui até agora sobre reutilização reforçam bastante essa missão do reuso, né? Então, para reutilizar, ele tem que ter sido construído pensando que ele poderia ser reutilizado no futuro. Essa é a ideia. No slide 20, nós podemos ver uma figura que resume a engenharia de requisitos muito bem. Como podemos ver nessa figura, a produção de requisitos envolve a elicitação, a documentação e a modelagem dos requisitos. Já o gerenciamento de requisitos envolve controlar as mudanças, gerenciar as configurações do software, implementar a rastreabilidade e gerenciar a qualidade dos requisitos. Então, pessoal, como vocês podem notar, a engenharia de requisitos envolve várias atividades e tarefas que podem ser cruciais para o sucesso do desenvolvimento de um software. Não basta apenas levantar, analisar e documentar bem os requisitos se você não for conseguir gerenciá-los ao longo do processo de desenvolvimento do software. Por exemplo, se um erro ou falha é encontrada durante um teste de validação de requisitos, ou seja, o requisito ou a funcionalidade já foi codificada e está sendo validado, é necessário que a equipe do projeto consiga identificar onde ou em que ponto do processo que esse erro aconteceu. Por isso é importante conseguir rastrear os requisitos. A rastreabilidade permite que os analistas e os desenvolvedores consigam identificar onde e quando aquele requisito surgiu, por qual motivo que ele foi elencado, se ele sofreu alguma mudança durante o desenvolvimento do software, qual a relação dele com os demais requisitos do sistema. Isso ajuda muito o gerenciamento de requisitos e a coordenação das mudanças realizadas nos requisitos do software. Consequentemente, a rastreabilidade e o gerenciamento das mudanças impactam fortemente na qualidade da engenharia de requisitos e, posteriormente, na qualidade do produto de software construído, né? Isso é importantíssimo em um processo de desenvolvimento de software. Seja esse processo realizado de forma tradicional ou de forma ágil, é muito importante ter o gerenciamento de requisitos. Como já foi dito aqui, uma boa engenharia de requisitos é um fator relevante na qualidade do processo de desenvolvimento do software e na qualidade do produto de software que você vai entregar para o seu cliente. Aqui no slide 21, nós temos uma tabela que reforça os papéis, né, dos envolvidos no desenvolvimento de software, especificamente na engenharia de requisitos. Por exemplo, o analista de negócios, ele vai negociar junto aos clientes e aos demais envolvidos a lista dos requisitos iniciais e suas ampliações, priorizando o que é necessário, né, e agrupando em pacotes para desenvolver ao longo das iterações. Ele também é responsável por explicitar as regras de negócio e criar o glossário associado ao negócio, né? Os termos que podem ser não dominados por todo mundo, e aí tem que ter aquele glossário que a gente já falou sobre ele, o dicionário, né? Para que as pessoas possam consultar e entender do que se trata. O analista de requisitos ou analista de sistemas, ele vai elicitar os requisitos do produto e registrá-los de forma adequada, né? Por meio de uma documentação adequada, que é a documentação adotada pela equipe do projeto. Ele tem que garantir a rastreabilidade dos requisitos, que foi o que a gente acabou de falar, né?
tanto dos requisitos de negócio quanto dos requisitos de produto ao longo do projeto. Então, os requisitos precisam ser possíveis de serem rastreados. Quando você está lá no final do projeto, se você encontrar um problema, você tem que conseguir rastrear para poder saber onde surgiu esse problema. Se foi lá na especificação de requisitos, se foi na modelagem, se foi no projeto físico, no projeto lógico, ou se foi na codificação mesmo. Quanto mais cedo você descobrir um erro no requisito, menos trabalho você vai ter para poder corrigi-lo. Então, se antes mesmo de sair da fase de requisitos e passar para a fase de modelagem, você já descobriu os erros, então você está dentro de um padrão de qualidade excelente aí de desenvolvimento de software. O cliente, né, é a pessoa, né, o representante da empresa ou que contratou para fazer o software, que vai aprovar a versão final do escopo da aplicação, né, do escopo do software que está sendo desenvolvido, que é descrito na especificação de requisitos de software, que é um documento que é feito aí na fase de requisitos. O inspetor, que é quem inspeciona e especifica, que é quem inspeciona a especificação de requisitos de software com relação ao formato, né, e também ao conteúdo. Aqui está faltando falar aqui também ao conteúdo. Ele vai ler toda a especificação de requisitos e inspecionar, verificar se está tudo ok, se está tudo correto, se não tem nenhum erro. E o testador, que ele vai aplicar o plano de testes, esse que vai aplicar a validação e a verificação, que a gente falou aqui na aula também, né? E vai assegurar que os requisitos implementados estão de acordo com o requisitado pelo cliente. E também assegurar que os requisitos que foram implementados estão de acordo com o que foi especificado lá na especificação de requisitos. Certo? Então, bom, finalizando aqui, é uma pena dizer, mas chegamos ao final da nossa última videoaula da disciplina. Eu quero agradecer imensamente a todos que assistiram e participaram da disciplina e espero ter trazido um conteúdo que engrandeça a formação de todos vocês. Sinceramente, foi muito legal a experiência de trabalhar com vocês nessa disciplina, que é a distância, que é assim, uma novidade para mim em relação a dar aula para um curso à distância, e que é tão importante para a formação de um profissional licenciado em computação. Essa disciplina é muito importante para vocês, porque futuramente vocês irão transmitir e compartilhar informações e conhecimentos para outras pessoas, que serão seus alunos. E é muito importante que haja um engajamento de cada um de vocês agora no aprendizado dos conteúdos que envolvem a ciência da computação. A nossa disciplina de processos e requisitos de software trouxe assuntos que são realmente presentes no dia a dia das pessoas que trabalham na indústria com desenvolvimento de software. E por isso é de fundamental importância que vocês conheçam e estudem esse assunto, pois futuramente vocês vão precisar transmitir isso aos seus alunos. Para mim, essa experiência aqui na disciplina foi grandiosa e me trouxe muito aprendizado. Eu sempre digo que ensinar é aprender, pois sempre que estou ministrando uma disciplina, sempre que estou planejando uma disciplina, eu me preparo para a aula, né? Eu sempre que discuto um assunto com os meus alunos, eu aprendo mais e mais, e isso só aumenta meu conhecimento. Então, pessoal, muito obrigada mesmo a cada um de vocês que dispensou um tempinho para estudar o conteúdo da disciplina. Eu desejo que vocês tenham sucesso na carreira que escolheram e que possam sempre compartilhar os seus conhecimentos com todas as pessoas que se interessarem pelo assunto. Agora, para não perder o hábito, né, nós teremos uma atividade em sala para fixação de conhecimentos sobre os assuntos trabalhados na disciplina. E lembre-se, né, qualquer dúvida, postem lá no nosso fórum, ok? Um grande abraço a todos e quem sabe, né, até alguma próxima disciplina aí no curso. Obrigada!